Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo para dar sequência aos nossos Lendo os Evangelhos. O que aconteceu até agora? Nós vimos nos últimos vídeos que iniciou o ministério do profeta João Batista. E João Batista, ele começou a chamar a atenção das pessoas. Ainda mais pelo fato de que muitos já começavam a entender que aquela antiga profecia do livro de Daniel, das 70 semanas, estava se cumprindo. Então a vinda do Messias já estava próxima. E também, como nós vimos em vídeos anteriores, sobre até historiadores não cristãos que relataram sobre um poder que vinha da Judéia, não é? Havia uma profecia, havia um oráculo. E com a pregação de João Batista, muitas pessoas foram atrás dessa pregação para receberem o batismo do arrependimento, batismo nas águas, e escutar a pregação de João Batista, que era a respeito da vinda do Messias. Ele se dizia aquele que vinha antes do Messias, aquele que ia aplanar o caminho para o rei passar, no caso o Messias. Aí o que ocorre? Houve o batismo, Jesus chegou, junto com outras comitivas que vieram a ver a pregação de João Batista, veio da Galileia, e ele foi batizado por João Batista nas águas do Jordão, e aconteceu um evento sobrenatural, o céu se abriu, e o Espírito desceu em forma de pomba sobre Jesus Cristo, ungindo assim ele para a sua missão. E uma voz do céu clamou: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer." Muitas pessoas identificaram todos os sinais sobrenaturais a respeito de Jesus, mas muitas outras não perceberam esses sinais. Por exemplo, na hora que Deus falou, podem ter escutado o ressoar de um trovão, não é? Então, assim, nem todos viram este evento, puderam perceber, nem todos tiveram esse discernimento espiritual. O que ocorre? Depois do batismo, Jesus, pelo Espírito Santo, ele é levado ao deserto, e no deserto ele é tentado pelo diabo e acaba vencendo a tentação por 40 dias no deserto. E os evangelhos, que são parecidos, existem 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos semelhantes, eles contam coisas um pouco parecidas. Já João é um evangelho independente. Ele não conta muitas coisas que os outros 3 contam, mas o que ele conta, nenhum dos 3 conta. Então é bastante interessante. E é um evangelho mais profundo. Foi escrito por um apóstolo que estava sempre ao lado de Jesus, que era João. Não João Batista, é o apóstolo João. Chamamos assim de João Evangelista. Aquele que escreveu o Apocalipse. Aí o que ocorre? Depois, os evangelhos de Marcos, Lucas, o evangelho de Mateus e de Lucas, ele conta detalhes sobre a tentação que houve no deserto. Mas depois disso, esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles já contam o início do ministério de Jesus Cristo na Galileia, começando por Cafarnaum. Vamos passar para esses evangelhos agora na nossa leitura? Não. Por quê? Porque João, ele conta coisas que aconteceram antes disso, da chegada de Cafarnaum. Ele dá detalhes que ocorreram ainda antes do ministério de Jesus na Galileia, que é o que nós vamos ler aqui. Então, a sequência dos nossos evangelhos vai começar agora por João. Evangelho de João. Vamos começar aqui no capítulo 1, versículo 1. E vamos ler simplesmente como nós sempre fazemos aqui ao longo dos nossos vídeos. João capítulo 1, versículo 1.
No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Essa parte eu já expliquei no vídeo chamado, se não me engano, é O Princípio, que é um dos primeiros vídeos do meu canal, sobre a relação da palavra princípio. Mas aqui o interessante é que lá nos primórdios da criação, o princípio era Cristo. E ele estava com Deus, Deus Pai. E ao mesmo tempo ele era Deus, ele é o Filho de Deus, aquele que é igual a Deus. Tudo que Deus faz, ele o faz igualmente, porque assim o Pai quer. E ele estava com Deus no princípio, ou seja, ele estava exaltando a Cristo como aquele que esteve, aquele que participou da criação, como o próprio Deus. Então aqui ele já está elevando Cristo ao máximo, ao título máximo. Versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo que foi criado aqui na terra, tudo que nós podemos observar da natureza, das plantas, dos animais, nós, tudo isso foi criado por Deus, Pai, por intermédio de Jesus Cristo. É isso que o texto quer dizer. Diz assim mais: sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ele já está fazendo um resumão aqui de tudo que já aconteceu. Que ele era a luz, Cristo era a luz. E a luz ela brilha nas trevas, só que as trevas elas não a derrotaram. O mal não derrotou Cristo. Na verdade, ele reinou sobre o mal através do seu sacrifício na cruz. Nós vamos ver daqui para frente como é que significa tudo isso. Versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, que é João Batista, que nós já vimos nos outros evangelhos. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, que é Jesus Cristo. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ou seja, o Criador do mundo, a palavra, o verbo da vida, Jesus Cristo, ele esteve aqui no mundo, que foi criado por ele, mas os seus, que foram criados por ele, não o reconheceram. Esse foi o resumo de tudo. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Cristo foi rejeitado pela maioria dos seus. Cristo criou o mundo e ele veio a este mundo. Foi rejeitado pela maioria dos seus. Mas aos poucos que creram em seu nome, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Pois ele mesmo, sendo o próprio Filho de Deus, o herdeiro de tudo, ele nos deu esse direito. Ele passou a nos chamar de irmãos, e sendo irmãos dele, nós garantimos o direito de sermos filhos de Deus também. Ele nos deu esse direito, assim, aos poucos que creram em seu nome, assim como diz João aqui. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama.
João, o evangelista, ele vai dizer agora sobre um testemunho que João Batista deu a respeito de Jesus. João Batista disse: "Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim." Muito provavelmente João Batista ele deu esse testemunho logo após o batismo de Jesus Cristo, que Jesus se retira ao deserto para passar pela provação. E assim, João Batista João evangelista era discípulo de João Batista. Então provavelmente ele escutou esse testemunho de João Batista logo após o batismo. E ele fala assim, João Batista explicando sobre quem fora Jesus. Ele disse: esse é o de quem eu falei, gente. É aquele que vem depois de mim, que é superior a mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Tudo aquilo que a lei que foi dada através de Moisés, por Deus através de Moisés, ela tinha todo aquele papel que os homens deveriam seguir, todas aquelas cerimônias, todas aquelas regras, inclusive vários tipos de cerimônias de sacrifício, pois através do derramamento de sangue é que há remissão dos pecados. Mas tudo aquilo era um simbolismo do sacrifício real, era uma maquete do real que iria acontecer, que era o sacrifício do próprio Deus, do próprio Messias na cruz do Calvário. Então ele diz assim que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, Jesus Messias. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Pai o tornou conhecido. Não. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ninguém jamais viu a Deus, Pai. Mas um que sempre esteve ao lado de Deus, ele veio para nós, para a terra, para tornar Deus, o Pai, conhecido. Através de seu caráter, ele mostraria o caráter do Pai, pois ele era o unigênito do Pai. Tudo que o Pai faz, ele o faz também. Ele é a imagem, ele é o espelho, ele é a plenitude da imagem de Deus Pai. Foi isso que Jesus veio fazer aqui na terra. Vamos fazer o resto num próximo vídeo.